Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui para fazer uma live, essa sempre live das 20 horas, né, pessoal? Com uma pessoa bem interessante, a professora doutora Maria Avelina, lá de Goiânia. Ela estudou a etnografia do pessoal que mora nas ruas e também do grupo de catadores de materiais recicláveis. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre uma educação. Vou pensando também nas práticas de letramento para ele. Eu já chamei a Maria Evelina, ela já está entrando. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Boa Tudo noite, bem? Está me Paulo. ouvindo bem, Evelina? Tudo bem, de novo nós aqui, né? É isso aí. Papo bom tem que voltar, né? Tá. Você viu o povo aí te elogiando no Instagram aí? Minha professora querida, vale a pena ouvir essa mulher, fiquei todo Pois é, feliz. esses meninos que são queridos. Que legal. Então, hoje nós vamos falar um pouco da prática de letramento para os catadores de materiais recicláveis, né? O pessoal Uhum. chama erradamente de catadores de papel, mas não é só papel, né, Evelino? Pois é, eu descobri isso com a pesquisa. Na verdade, depois que eu terminei o trabalho com os meninos de rua, durante muito tempo as pessoas perguntavam o que aconteceu com os meninos, você tem notícia e tal, né? E eu acompanhei, quer dizer, hoje nós estamos em várias gerações desses meninos. Mas eu passava pelas ruas e via o pessoal catando papel, catando material reciclável, e muitas vezes eles pegavam um papel e paravam, a sensação que eu tinha que estavam lendo aquele papel. E eu me perguntava, Tô aqui. puxa vida, será que esse pessoal sabe ler, né? Como é que é a leitura? Então, como professor de português e linguista, me intrigava muito esse sujeito invisível para a sociedade lendo. E aí eu me submeti ao doutorado na UNB e fiz a proposta de estudar práticas de letramento em um grupo social urbano de cultura oral, né? Na abordagem etnográfica. Por que o urbano? Porque, na verdade, eles ficam no centro da cidade. E fui aceita sob a orientação da professora Estela Mais Bortoni, né? E fiz mais uma etnografia com esses sujeitos catadores. Né? Para quem não nos assistiu ontem, o que é etnografia, Evelino? Pois é, ontem eu não aprofundei, porque acho que hoje caberia muito mais a discussão de etnografia. Bom, primeiro, Paulo, eu vou falar que a proposta inicial foi a questão do letramento. Né? O que seria o letramento? Que seria a primeira alfabetização? Eu gosto muito da definição da ONU de 2006, quando ele fala que a alfabetização é um fator determinante de mudança e um instrumento prático de poder, no qual respeita três vertentes principais do movimento sustentável: o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a produção do ambiente. Tá. Aí nós entramos com a questão do. Aí, depois dessa discussão, veio Magda Soares, veio Bortoni Ricardo, Gampers, Street, Tiffany, Bortoni, falando sobre a questão do letramento. E aí o letramento é uma tradução literal da palavra literacy, né, para o português. Vem do latim letra, ou seja, do ponto de vista social, o ingresso da escrita é um grupo social. Tá. Aí tem várias colocações sobre a questão de letramento e alfabetização, há um limite muito ínfimo entre os dois, eu acho que é uma discussão longa. E como eu pesquisaria essa questão tão profunda se não fosse com etnografia? Bom, etnografia, Paulo, é um processo, tá, em que o senso investigativo do etnógrafo se faz de forma completa. A etnografia é uma das abordagens encontradas na área de pesquisa social hoje. Quem foi o primeiro a fazer isso? Laboas e tal. Depois, Malinowski, em 1922, fez chamado um livro Argonautas do Pacífico Ocidental.
é um inovador na forma de colocar dados no campo. Ele coloca que o pesquisador fica próximo do investigado. Então, etnografia significa escrever sobre os outros. Etnoi, do grego antigo, os outros, e grafos, escrita, o registro. Então, para isso, o pesquisador, o etnógrafo, precisa ficar no campo. Primeiro se define qual sujeito investigado, né? Nesse caso, eu estava mais madura no trabalho e tal, não fui para a rua agora, aquele afã com os meninos de rua, houve um amadurecimento teórico, acadêmico muito grande. Então, assim, seguindo toda a metodologia, então nós temos o observador participante, que é aquele participante total, participante como observador, e observador como participante e observador total. O meu papel com os catadores foi como participante, como observador. Por que eu prefiro o participante como observador? Porque o etnógrafo não está ali no campo para fazer nenhum julgamento, para fazer nenhuma interferência na rotina desses sujeitos. O etnógrafo está ali, o pesquisador, para observar, respeitar e interpretar esse dia a dia desse sujeito. Tá? Só que para isso, para observar, interpretar e descrever, é preciso que você fique no dia a dia com eles, porque o etnógrafo não tem umas perguntas que você faz para ninguém, são conversas, que a sensação é que você está conversando aleatoriamente, mas que nessa conversa se discute realmente o que se deseja observar. Então, o que me levou primeiro? O primeiro passo, eu procurei os órgãos públicos aqui do Comug para saber onde estavam esses catadores, onde eram as cooperativas, onde eram os depósitos e tal. Depois dessa conversa, eu continuei lendo sobre etnografia. O Marinósio foi um grande mentor meu, né? Que ele fala que o etnógrafo é aquele sujeito que compreende a piscadela do sujeito. Ou seja, o menor gesto, a menor expressão, ela é importante para o etnógrafo. Né? Como eu estava observando leitura, escrita, né, letramento, então tudo que se referia à letra escrita, papel escrito, era meu ponto de investigação. Avelino, então, quer dizer que o etnógrafo ele é aquela pessoa que vai ler também o que não está sendo dito, né? Sim, Ou principalmente não está sendo dito, dito. ou dito com outro gênero textual, por exemplo, a música, os gráficos, os esquemas, os desenhos que eles deixam lá, não é? O O pesquisador choro, tem que ler esse mundo, né? Como dizia Paulo sim, Freire, né? o choro, a solidão, o riso, né? E são algumas perguntas que me levaram a fazer isso. Primeiro, eu me perguntei quem são esses sujeitos e como eles vivem, né? Na minha observação, eu conversava sobre isso. De onde eles vieram? Como Goiânia está no centro-oeste, né, recebe muitas pessoas, eles vieram de vários lugares, vários estados. Né? Existem várias linguagens, várias experiências. Que É eles aquela produzem teoria do conhecimento? Oeste, né? A teoria do Oeste. Nos Estados Unidos, Velho Oeste. Goiânia, Goiás Velho. Inclusive, o catador assim, porque ele fala que é de outro estado e tal, né? Eu falo, por que você veio para Goiânia? Aí ele fala assim, porque eu vim para assistir o show aqui na Praça Cívica do sertanejo, que a gente assiste sertanejo de graça, né? Que Goiânia tem a fama de ter muito cantor sertanejo. Então, assim, Sim. o que tem atrás disso, né? A etnografia, quer dizer, não veio para assistir o show, ele veio muito além essa questão, né? Então, Paulo, eu percebi que na época que eu fiz o trabalho, eu defendi em 2000 e esqueci a data, deixa eu olhar aqui, 2011, né? Em Sim. 2011, a informação minha de 2011,
E eu observei que eu fui primeiro no lixão, não, primeiro eu fui na associação, onde os dois líderes da associação, que é a Vanusa e o Ranieri, foram meus docs, né, que foram quem me deram várias pistas, várias dicas, me acompanharam, disseram, inclusive, onde eu poderia ir, onde eu não poderia e tal. Então, o etnógrafo tem esse contato com as lideranças também. E eles faziam parte de uma associação, Associação Beija-Flor, uma associação e tal. Aí, em seguida, eu entrei em contato com as cooperativas e os depósitos. E na época, a prefeitura não tinha um censo de quantos depósitos existiam, eram muitos depósitos. Eu fui a vários, mas eu fiquei coletando dados em um único depósito, que é uma empresa aparista, que o dono da empresa era muito sério na época, e os catadores não eram tão judiados, eles eram respeitados, de certa forma. Né? Então, eu participei de... Aí eu fui ao lixão, que era um lixão na Ilha Aparecida, não consegui ficar, porque me fez emocionalmente muito deprimente, e era muito distante para eu ir de ônibus, né? Eram uma série de fatores que me impediram, mas eu vi que no próprio lixão tinha uma biblioteca. Tinha uma biblioteca e uma cooperativa muito organizada. Né? Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Eu não sei o que mais você gostaria de saber. É muito interessante quando a gente fala assim da etnografia, é porque a gente tem que educar o olhar, né? De onde eu vou olhar? Para onde olhar? Quem olhar? E como olhar? Eu estou querendo desenvolver um projeto aqui em Belo Horizonte que é a geladoteca. Eu vou pegar quem está jogando a geladeira velha fora e vou colocar livros lá dentro. E aí espalhar esses livros para que as pessoas possam ir letrando, né? Mas eu tenho que te falar uns recados que estão chegando aqui para você, viu? Tá. Ó, Valdeci Vieira Borges. Boa noite, que prazer ouvir e acompanhar a Maria Evelina. Essa é capacitada e engajada. Ó, que chique, Legal, não é? Aí tem aqui a Graziele Gomes, te chamou de linda e falou que é um orgulho conhecer você. A Francilene também está mandando. Tem a Alzira aqui, que é secretária de Educação lá na Paraíba. Então, assim, Alzira Rocha. Veja bem, de onde olhar, né? A etnografia, assim, quando você foi trabalhar com os catadores, você fez imersão mesmo. Você falou que o ônibus custava, que demorava, né? E você tinha que ir, saber com quem falar, como falar. Queria que você contasse isso para nós, para a sua pesquisa. Bom, Paulo, eu comecei pela associação, né, com a Beija-Flor, e fiquei por ali, eu ficava diariamente e participei desse dia a dia. E primeira coisa, agora eu passei por um conselho de ética, né, na UNB, e peguei autorização por escrito de cada catador, só falou quem quis, só participou quem quis, não, e quem quisesse depois sair, sairia. E mais uma vez eles me acolheram, me aceitaram e tal. Nessa associação, eu participei no dia a dia da rotina, procurando a questão da escrita. Então, tinha o presidente, né? O presidente sabia ler e escrever fluentemente, que era a Vanusa. O secretário, ele tinha leitura menos eficiente do que a presidente, mas ele era muito bom nas contas. Ele fazia conta de cabeça, cálculos e tal. E um secretário, que também era muito interessante, que fazia as atas. Então, eles têm uma organização muito interessante. Então, nessa associação, se fosse eles é diferente, aí existe vários contextos. Eu vou começar pela associação que faz uma reunião, eles não catam na rua, né? Eles recebem materiais recicláveis da prefeitura, de empresas e tal, que depositam ali, e eles fazem a separação de papel, vidro, latinha, de todo o material reciclável, toda a separação, tem a prensa e tal.
E o que é esse letramento? Quer dizer, não é qualquer catador que pode mexer com a prensa, né? Ela é perigosa, ela exige técnica e tal. Não é qualquer catador que pode fazer a ata. Ele precisa ter um domínio mínimo da estrutura dessa ata. E eu tenho vários textos escritos por eles, né? Claro que é escrito por eles à mão e tal, mas tem toda uma estrutura de gênero, ata, como a gente faz na formalidade. Bom, o dia a dia, eles levantam de manhãzinha, eles tomam café, existe muita solidariedade entre eles, trabalham de uniforme, com luva, com bota, com material né, de proteção direitinho. Aí param para o almoço, tem horário de almoço, deitam ali no material, retomam. Então, eles assinam ponto, que é também a questão do letramento, e vão para casa. Aos sábados tem a reunião, que é uma reunião de avaliação da semana e que faz a distribuição da renda de cada um, porque o catador da associação e da cooperativa, ele não cata individualmente, o dinheiro é dividido, né? O lucro, o que se... Em partes iguais? Em partes iguais, tá? Em partes iguais. Então, eles não podem... E tem normas rígidas, por exemplo, ele não pode chegar bêbado, ele não pode usar droga dentro da cooperativa, ele não pode beber, não pode faltar, se ele faltar, ele precisa justificar e tal. Tem um fato muito interessante que é o bilhetinho, quando eu falei a questão de como a escrita acontece naquele contexto, um catador que era alcoólatra chegou bêbado, chegou tarde, chegou bêbado na associação. Imediatamente ele foi expulso, a norma era rígida. Então, você vai embora e expulsaram ele. E ele expulsou. Eu pensei, nossa, né? Eu não estava lá para julgar, para falar nada, só observar. Eu falei, como funciona essa história aqui, então, né? Aí passou um tempo, ele volta e ele fala assim, olha, eu quero me retratar na reunião, quero pedir desculpa, quero me retratar, isso não vai mais acontecer. Aí o cara falou, não, você tem que fazer isso por escrito. Olha, Ele faz um bilhetinho, né, que eu, fulano de tal, cheguei assim, embriagado, peço desculpa e tal, tal. Aí ela já não estava bom e fez de novo, falou assim, eu, fulano, me desculpo por isso, me comprometo não fazer mais isso aí, vota-se para que ele seja aceito de volta ou não. Então, eles têm regras assim, muito interessantes que tem tudo a ver com o letramento social, né, que é o que eu estava investigando, que passa também com o letramento da escrita. Então, é muito presente a escrita da minha investigação nesse contexto, tanto da cooperativa quanto da associação. e muita gente, então, Avelina, pensa que sustentabilidade é só a sustentabilidade do meio ambiente, mas não, a sustentabilidade econômica também, né? Porque nesse tempo em que a gente está falando assim da economia de Francisco, veja bem, todo mundo trabalha, todo mundo ganha a parte igual. Né? Eles criaram um tipo de economia solidária, né, nessa associação e muitas outras, né? Muitas vezes. E é interessante que há um acordo entre eles, né, de que isso seja feito e todo mundo cumpre muito bem esse acordo. Então, quer dizer, é muito presente essa escrita nesse contexto. Por exemplo, eles participam de reuniões fora da associação, da cooperativa, participam de reuniões e são grandes ambientalistas, né? Defendem o meio ambiente, reciclagem, reaproveitamento de forma técnica, bem. Então, Olha que legal. por exemplo, a presidente dessa associação participava de reuniões na prefeitura. Nós tivemos aqui uma coleta seletiva na época e ela participava da reunião com domínio total da linguagem técnica e tudinho. Tem uma teoria da professora Estela Bortoni, da Neuro, que fala que chama redes de social. Não essa rede social tal. Que é o seguinte, quando o sujeito sai do seu ambiente de letramento, seu ambiente social, com uma linguagem X e passa a pertencer a um outro ambiente acadêmico, ele adquire novos dizeres, novos falares, nova postura. Sim. Estou falando de linguística. Aí, quando ele volta para o seu contexto, ele traz aquele novo léxico. E aí eu não achei isso, não acontece no meio do contexto, no meio da minha pesquisa. Então, o que acontecia? Eles iam para a reunião, dominavam toda a linguística, mas quando chegava no grupo, eles não necessariamente repetiam
ou botava em prática os termos técnicos, porque a maioria tinha o domínio do termo né, do contexto de letramento e tal. Bom, qual que é a E diferença? Ah, nesse aspecto é importante dizer que falar é poder, né? poder, com certeza, poder. Falar e escrever, né, Paulo? É, É, e aí, qual que é a diferença que eu vi entre a associação, a cooperativa? A cooperativa tem também essa estrutura, né? Só que a cooperativa, e eles são registrados em cartório, tudo legal, tudo certinho e tal. A diferença para o depósito é que o depósito é uma empresa parista, tem um dono dessa empresa que não é o catador, é o empresário, né? Esse empresário é dono, inclusive, dos carrinhos, porque aí o catador de depósito é aquele que cata na rua, e foi esse catador que cata na rua que me despertou para a questão do que está lendo, como assim? E aí eu participava dessa, só que no depósito eles não ficam no depósito, eles ficam na rua. E eu podia ir esse depósito muito mais ao sábado, que era o dia que eles faziam o acerto com o dono da empresa. Mas aí o que eu fiz para estudar a rotina do catador de depósito? Eu acompanhei os catadores na rua. Aí eu falei para o tiozinho, falei, posso andar com o senhor hoje? Aí eu fui. Aí o etnógrafo também da família da besteira, né? Aí eu fui de calça jeans, de protetor solar, uma aguinha fria e tal. No meio, numa hora, minha água estava quente, meu tênis estava arrebentando meu pé, e o suor, porque eu ia num calor muito grande, eu já vi que não funcionava, eu joguei minha água fora e falava assim, vamos parar para beber água? Não, não dá tempo não, não dá tempo de beber água não. Eu, ai meu Deus. E assim, eu tinha que respeitar, eu estava ali para observar tudo que eu tinha que fazer e tal. Aí chegou na hora do almoço, eu tinha levado dinheiro para a gente almoçar, né? Chegou na hora do almoço, eu falei, vamos parar e vamos comer uma Vitex e tal. Não, não dá tempo, eu tenho que encher o carrinho, porque isso. Mas você não vai comer? Não, não vou comer. Eu tirava de uma barrinha de essas barrinhas de já tinha cereal, já tinha comido essa barrinha há muito tempo e tal. Enfim, eles ficam o dia todo carregando peso de forma invisível, com as pessoas buzinando, xingando, sai à frente e tal, mas aí eles não têm tempo para comer, nem para beber água. Eu, com vontade de fazer xixi, eu quase morri, porque eles não param, não tem banheiro para ninguém ir, né? E aí, quando nós chegamos numa praça, num bairro nobre da cidade, que eu vi um banco, eu falei, nossa, eu vou poder me sentar um pouquinho, né? Aí nós sentamos e ele foi arrumar o carrinho. Na realidade, ele parou porque tinha que arrumar o carrinho. Isso também é letramento. Então, ele começou a arrumar o carrinho de forma separada, o papelão de um lado, a latinha do outro e tal. E nesse setor nobre, onde tinha prédios chiquérrimos, ele saiu de perto de mim e voltou com um vidro, falando assim, olha, Thelina, que coisa horrorosa. Isso, olhava para cima, assim, olhando os prédios, encantado, e falava assim, olha só essa gente aqui jogando veneno na praça. E se ah, uma criança verdade. pega, e se uma criança pega isso aqui e morre? Como assim jogar? Era um veneno, sei lá, de matar rato, sei lá o quê. E ele leu a bula e tal, e falou assim, eu não vou deixar isso aqui. Amarrou no saquinho, colocou fora do carrinho bem separado para jogar isso no lugar certo. Então foi emocionante essa coisa da consciência, né, mental, da saúde e tal. Foucault fala muito disso, a questão da saúde do sujeito e tal e tal. E aí nós gravamos isso, fizemos uma narrativa sobre essa, que achei interessante, isso é realmente o letramento, e nós voltamos para o depósito. Aí volta-se, cada um tem um lugarzinho para colocar o seu material, ninguém mexe e tal. Aí no sábado, eles vão cedinho e o dono da empresa pesa cada material, né, anotado cada material que ele pesa. Então, ele coloca lá assim, papelas, tantos quilos, garrafas, picles, cada um com um código bem legal. E aí eu percebia que nessa balança eles não têm domínio, só o dono da empresa que controla esse peso, né? Aí eu ficava pensando assim, será que eles estão sendo lesados?
né? Eu não estava lá para perguntar isso, nem para ver, mas eles estavam. Aí, Sim, quando é uma você ótima pergunta, oi. não sei, porque eu tinha que entender isso, né, Paulo? A gente não pergunta muito na etnografia, a gente observa, observa. No último caso, a gente pergunta. Aí, como eu não consegui entender, eu perguntei, falei assim, escuta, vocês confiam nesse peso? Confia, ele faz certinho. Aí eu conversei com o empresário e falou, não, aqui a gente faz certinho, e realmente ele não lesava o catador, o que não acontecia em grande parte dos depósitos, eles são lesados e tal. Tem gente, inclusive, tem depósito, inclusive, que ele cata o dia todinho a troco de uma garrafa de bebida, uma maconha, uma coisa assim, entendeu? Mas esse depósito que eu fiquei, o empresário era bem respeitador. É claro que eles não tinham um banheiro, eles não tinham uma série de água para lavar as mãos como deveria, mas faltava muita coisa. Mas diante do cenário de invisibilidade, de abandono do sujeito, né? Aquele depósito foi que ajudou. É um grande amigo que eu adquiri Essa ali. coisa deles trabalharem em equipe, repartirem o valor que ganham. Estou falando aí antes da cooperativa na associação, né? Porque a associação é mais protagonista, né? Eles se organizam na associação. Trabalhar para essa outra pessoa, logicamente que aí vai ter, talvez o preço do quilo seja bom, mas eles não têm o protagonismo que eles têm quando se juntam para fazer alguma coisa por eles. Isso também é letramento, né? Saber o Exatamente. quilo, saber a pesagem. Essa coisa do veneno realmente é impactante na pessoa limpar a cidade de alguém que tem Né, Paulo? cultura de jogar veneno. Isso. Inclusive, eles têm uma associação, uma cartilha do Movimento Nacional dos Catadores de Papel. Tá? Essa cartilha é muito interessante, ela me ajudou muito. Inclusive, ficou na UNB no dia da minha defesa. Alguém pediu emprestado e não me devolveu essa cartilha. Esse movimento fica acho que em São Paulo. Eu estou procurando aqui na tese a forma com que eles se organizam aqui, não estou encontrando. A, a organização que eles fazem da enfim. Mas, por exemplo, eu compreendi assim, é, eu fiz três grandes círculos, né, do catador. Eu desenhei um círculo, que é onde as cooperativas, os cooperados ficam dentro da, da, da associação, e um do catador que ele sai. Então, não é qualquer catador que se adequa, que se adapta à cooperativa e vice-versa. Tá? Então, ele precisa ter, por exemplo, espírito de solidariedade, de cooperação, de tal. E eles não se ajudam só ali. Então, tinha uma pergunta muito interessante que a professora Estela pedia para eu fazer sempre, que era: quais são os seus 3 melhores amigos? Né? Eles falavam assim: meus 3 melhores amigos é meu pai, minha mãe e Deus. Eu quero falar aqui, Paulo, que está aqui o professor Kleber Aparecido, né, lá da UNB. Sim, É um prazer muito grande, ele foi da minha banca, né? Estou muito, muito orgulhosa por isso. professor Kleber, bem-vindo, boa noite. Pois é. Eu te mandei também pelo WhatsApp aí a cartilha nova, tá? Do do, Movimento Nacional do dos movimento, né? Catadores Ah, de obrigada. Material. Pois é. Essa cartilha foi uma grande orientação que eu tive. Então, como eu estava dizendo, eles não se adequam, não é qualquer um que fica aqui ou ali. Então, teve um evento muito interessante na associação, por exemplo, que eu participei. Choveu muito e a casa de uma das catadoras inundou. Inundou, levou tudo, levou tudo. Isso era mais ou menos 3 horas da tarde e tal. E nós nos escondemos debaixo do galpão, esperamos a chuva passar, e alguém chegou e contou para ela: olha, seu barracão não está inundado. Paulo, assim, rapidinho, todo mundo foi para lá, tiraram a lama do barracão dela, juntaram, limparam, e ela chorava. E eu não sei, e acho que a multiplicação dos pães acontece dessa forma. De repente, essa mulher tinha tudo para fazer janta.
apareceu arroz, feijão, carne, tomate e fizeram a janta. Então, assim, eu ficava muito emocionada, porque isso também é letramento. Né? Isso também eu acho que a É gente uma partilha, né? Letramento da precisa, solidariedade. nós precisamos de ter esse espírito de solidariedade. Então, são várias questões. Um outro ponto interessante que depois foi a discussão sobre a questão da leitura. Aí eu comecei a perguntar, você gostaria de aprender a ler, né? Formalmente, gostaria de aprender a escrever e tal. Aí nós nos organizamos e eu trabalhava no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação. Aí eu procurei o grupo do Educação de Jovens e Adultos. Falei, olha, o pessoal, o catador está uma proposta, eles gostariam de participar de uma sala de aula, não uma sala de aula como uma sala de aula normal, formal. Isso já era além da pesquisa, eu fiz como cidadã, né? E aí elas falaram assim, não, então uma catadora vem, a gente vai fazer um treinamento com elas e tal. Aí foram várias catadoras para fazer o treinamento durante uma semana, e uma delas assumiu uma sala de aula na própria cooperativa. E eu assisti algumas aulas, né? Enfim, aí a Universidade Federal forneceu material, forneceu cartilha, objeto e tal. Acontece, Paulo, que eles não aguentavam, eu ficava muito. E aí a UFG colocou, a secretaria colocou, não, precisa ficar de 19 às 20 horas, às 21 horas. Eles não aguentam esse tempo todo, eles trabalham pesado o dia todo. Então, assim, a sala foi esvaziando e tal. Então, é preciso que se discuta a educação popular de Paulo Freire, sim, retomar a questão de Paulo Freire com a nova, de acordo com a realidade desse sujeito. E todos, ele tem muita vontade de ler e escrever formalmente, né? Eles não sabem quanto que eles sabem ler e escrever. Talvez eles não tenham noção do conhecimento que eles têm, que a gente não tem nunca, não tinha nunca. Foi muito importante E uma pergunta, Maria Avelina, você acha que atualmente essa invisibilidade aumentou, equilibrou ou diminuiu? o Paulo, a crise acompanha a realidade acompanha esse grupo também. Houve uma crise antes que eu fiz esvaziamento de todo o material. Eu não tenho ido ultimamente por causa dessa pandemia, desde março a gente não sai para a rua, né? Mas eles estão expostos. Então as pessoas jogam material contaminado, por mais que eles usem luva, eles estão expostos a qualquer tipo de doença, também a Covid e tal. Né? A AIDS, a hepatite, a dengue. Então, Materiais que cortam também, né? corta, Materiais cortantes. às vezes pessoas, tudo junto, eles catam na rua assim. Com a coleta seletiva, eles recebiam material de forma mais organizada. Né? Então, eu acho que aumentou muito, porque os meninos, que eram meninos de rua, eu não tenho autorização para dizer quem. Eu encontrei 2 meninos de rua que se tornaram catadores de papel, né? Catadores de papel, Sim. e eram grandes líderes ali. E encontrei uma das meninas também que ficava por ali. Então, assim, por que eles às vezes ficam no depósito? Porque o dinheiro do depósito é rápido. Ele catou, então, se ele quiser o dinheiro hoje, fulano, olha, eu preciso receber hoje e tal, ele faz isso. E na cooperativa, não, eles precisam esperar, né, a organização semanal ou quinzenal para dividir esse dinheiro também, entendeu? Eles fazem na cooperativa reuniões e orações, né? Eles comemoram o Natal, comemoram o Dia da Criança, fazem grupo de organização política, eles fizeram protesto na rua, reivindicando. Então, assim, é interessante. E são invisíveis, né, Paulo? São vistos na rua como estouro, E é interessante que isso também é letramento, né? Letramento religioso, letramento político, uhum, porque a gente fala tanto do analfabeto político hoje, ou da pessoa da diversidade religiosa, né? E perceber que antes de trabalhar eles se organizam de maneira religiosa e também refletem sobre a sua situação e como pedir para o poder público melhorar isso, porque é um exemplo de economia solidária, mas também é um exemplo de organização popular. Né? sim, com certeza. E muita organização. Talvez
talvez eles sejam mais organizados, assim, quase que naturalmente, sabe, Paulo, pela necessidade. E é interessante que tem várias, quando eu estava na pesquisa, existiam vários projetos dos quais eles participavam, né? Primeiro do Movimento Nacional, e o Banco do Brasil tinha um projeto de financiamento com eles e tal. Inclusive, um catador, um funcionário do Banco do Brasil me procurou e falou assim, nossa, mas esse catador fala que não sabe ler e escrever, mas ele leu o gráfico todinho ali, fez a conta todinha de cabeça. Aí eu falei, não, mas eles são letrados socialmente, né? Aqui tem duas perguntas para você, ó. O catador ele pede no sinal, no semáforo da cidade ou não? Porque Não, tem muita gente que acha que o catador é aquela pessoa que fica pedindo as coisas. ele não E a pede. outra pergunta é, depois dos materiais passarem pela cooperativa, para onde que esse material vai? Primeiro, o catador não pede, tá? Aquele que pede usando o carrinho, ele não é um catador da cooperativa, por exemplo, da associação, eles nem vão para a rua catar. Eles ficam dentro da cooperativa e dentro da associação. O catador do depósito, o depósito aceita todo tipo de sujeito. Então, ali o catador de depósito também, ele não pede, ele cata o dia todo, ele não pede, ele é sério. Mas tem gente que se infiltra, pega o carrinho e vai pedir. Esse não faz parte do grupo da pesquisa. Então, existe alguém que se passa e pede também. Eles não roubam, né, não agridem ninguém, não faltam com respeito a ninguém, muito pelo contrário. Eles andam de cabeça baixa, muito, muito triste isso. Então, assim, para eu, depois, por exemplo, que eu terminei, que eu passava na rua, encontrava, eu chegava perto, oi, aí quando eles me viam, oi, aí eles me reconheciam, conversavam, né? Então, assim, eles são muito respeitadores, né? A outra E o pergunta, material vai para onde? esse material é vendido, né? Esse material é vendido para empresas, de empresas qualquer tal, e esse dinheiro é o dinheiro que eles recebem e dividem entre eles, entendeu? Na cooperação, na cooperativa, na associação. O do depósito, o dinheiro fica com o dono da empresa parista, que paga para eles um preço por material catado, mas o lucro fica para o dono do depósito. Então tem uma coisa aí que é a necessidade e a oportunidade. Não sei se você concorda comigo. Aquele que está com maior necessidade, ele vai lá nesse depósito e vende. Uhum. Aquele que já conseguiu se organizar financeiramente, assim, pode esperar a associação pagar, ele já fica ali. E me diga, eles machucam muito assim com o material reciclável? Na pesquisa você conseguiu ver isso? De Machuca, cortar, eles se machucam, mas eles são muito cuidadosos, né? Assim, na associação cooperativa eu não vi muito isso, não. Assim, não se cortava, porque estava de luva e tal. Mas o catador do depósito, ele se machuca porque ele está exposto na rua, ele não está com luva, não está não tem nada de e proteção. Entendeu? o da associação, ele tem identificação, tipo crachá, camisa, Tem uniforme? uniforme. Ah, muito bem, né? Tem uniforme com o slogan da cooperativa, da associação. Eles têm um boné, um chapéuzinho para você ir para a rua. Eles vão para as reuniões, inclusive, com o uniforme bem limpinho. E é interessante como eles são limpos ali dentro. Aquela cooperativa, eles varrem aquela associação o tempo todinho, eles limpam a cooperativa o tempo Que todo, legal, hein? limpam poeira, varrem o chão. Então, você pensa, a primeira vez que a gente chega, dá um impacto. Nossa! Aí, quando você fica, não tem nem mau cheiro. Não tem nem mau cheiro. É só que é muito organizado. Essa associação que eu fiquei, entendeu? Isso também é letramento, né? É saúde, É. é E interessante. me diga uma coisa, Maria Evelina, porque aconteceu um fato aqui em Belo Horizonte, não sei se você ficou sabendo aí. Aqui nós temos uma cooperativa que é muito forte, ela chama Asmari. Aham, Ela pegou fogo, né? foi, foi. Pegou fogo e aí a gente fez até um movimento para ajudar com cesta básica, essas coisas todas, e eles estão se reconstruindo. Você já passou por algum incidente assim? Aí já aconteceu de ter algum acidente assim de incêndio ou algo com os catadores? Porque aqui foi muito triste. Vai ter um mês mais ou menos que isso aconteceu.
Não, Imagina nessa pandemia pegar fogo na Asmari, que é a mais, é a maior aqui, a mais famosa. inclusive o pessoal aqui tinha muita vontade de ir aí para conhecer, entendeu? A cooperativa e a associação, eles falavam muito nessas marcas que tinham muita vontade de ir para Belo Horizonte para conhecer. E não deu certo, a gente até tentou com a prefeitura para ver se iam e tal, né? Mas não deu certo. Então, essa Mas eu pesquisa, ela posso dá dizer, voz, uma pesquisa assim, ela dá voz e vez para quem não tem essa voz e vez na academia e na sociedade, né, Maria Evelina? Assim, a pertinência dessa pesquisa. olha, Paulo, a minha tese é a voz deles. Todos os meus exemplos, inclusive eu escrevo a palavra catador com letra maiúscula a tese todinha, e eu explico isso, que é uma deferência que eu faço aos sujeitos, como agradecimento, né? Não só para falar que substantivo, não, mas eu coloquei o catador todas as vezes que eu usei a palavra catador, eu usei com letra maiúscula. E a professora Estela foi, assim, uma grande orientadora, como sempre, e sempre por perto. E nós combinamos que eu ia escrever a tese em primeira pessoa, e toda minha narrativa é dando voz ao catador. Não tem nenhuma narrativa. Claro que tem teóricos, tem citações de grandes teóricos, clássicos no capítulo teórico e tal, mas sempre justificando. Então, o segundo fulano de tal e acontece, porém, o catador tal disse isso, isso. Então, é a voz dele. Inclusive, eles foram a minha defesa no NB, né? Uau, que legal! Foi, né? Foi muito bonito. A banca foi muito assertiva, muito solidária, foi muito interessante, foi uma experiência muito boa. E a UNB tem essa grande característica do acolhimento, do compromisso social com a minoria, né, com a discussão de projetos desse cunho, com os indígenas, com os afro. Então, assim, com todas as minorias, e foi muito bem. E a linguística também tem todo esse trabalho social da sociolinguística, da interação. Então, eu fiz um doutorado ali, não foi por acaso. E tem uma pergunta aqui, ó. Essa sabedoria dos captadores pode ajudar outras pessoas. Eles fazem, por exemplo, participações em escola para dar palestra, para contar a experiência? Fazia. Eles eram sempre convidados para fazer a pesquisa. A Vanusa, que foi a presidente da associação, sempre dava palestras muito interessantes. E um dos, inclusive, estava sendo construído na época que um balcão onde se venderia roupas e tal, que aqui é um ponto disso aí. Antes de fazer isso, um dos catadores foi de banquinho em banquinho para dizer como é que eles deveriam separar esse material que eles iam ter ali. Então, o vidro fica aqui e tal. Então, eles fazem isso assim com muita eficiência e tal. E sempre que chamam para as escolas, eles vão, né, e falam e tal. E são muito. E a dimensão da festa, da alegria, assim, como é que são as festas? Você participou de alguma? Não tem muita Por exemplo, festa, né? na festa ele pode ter bebida alcoólica ou não? Não entra De bebida forma nenhuma. alcoólica na cooperativa de forma nenhuma. Então, eu participei de uns 3 comemoração de Natal, né? Então, tinha uma comunidade da Igreja Católica que levava um punhado é interessante esse evento, que a gente chama de evento de letramento, né, Paulo? Então, eles levavam peru, salgadinho, bolo e tal, e presentes e tal, e fazia aquela comemoração. Aí, depois, eu falava assim, agora, nós vamos fazer a nossa comemoração do Natal. E eles compravam o próprio material, forrava a mesa do jeito que eles queriam e ficavam em círculo e rezavam. Então, eles começavam a ver com oração, né? E coisa legal. Agradecimento e tal. Então, assim, eles aceitam as visitas, as ajudas de toda forma, com respeito, mas depois eles fazem a celebração deles do jeito deles, com a oração deles, que
que tem vários, né? Tem espíritas, tem evangélicos, tem católicos, tem gente. Então, todo mundo faz a sua oração com a sua É fé, ecumênico, né? é ecumênico, né? Aí depois eles tomam Coca-Cola, mas bebida não vi nenhuma bebida nem, de forma nenhuma. E uma curiosidade minha, o seu conceito de poluição mudou depois de conviver com eles? E o conceito deles de poluição, você deu esse exemplo do veneno, eu fiquei com isso na cabeça. Como é que é o conceito de poluição depois que a gente faz uma experiência assim? Olha, eu não sou mais a mesma, né? Eu acho que eu aprendi muito com eles em todos os sentidos. A questão da fé, da esperança, da organização e tal. E, e a poluição ficou muito mais presente, né? Porque o que é poluição, né, Paulo? Um pensamento ruim, uma palavra mal falada, né? E tal. É Ramada? Aqui tem alguém aqui te agradecendo. Avelina, somos muito gratos pelo apoio e reconhecimento do nosso trabalho. É Cramazia. É a Ramasa. Cramasa. É a filha da Vanusa, que é uma grande líder lá na cooperativa. Hoje eles estão fora da cidade de Goiânia, estão no Mato Grosso, e continuam com um trabalho muito bonito lá. Eu sempre tenho contato com eles, né? E eu que agradeço, porque, na verdade, eles que me ensinaram muito. Eu fui para estudar, de fato, né? Fui para aprender e aprendi. Então, eu agradeço sempre, reconheço. Ó, que belo encontro, então, aqui na live, hein? Pois é. E outra pergunta, que eu sou curioso mesmo. O dinheiro que eles ganhavam na associação garantia a sobrevivência digna minimamente? Minimamente, Paulo, minimamente. Então, assim, tem de tudo. A família que é mais organizada conseguia. A família que está na coordenação, por exemplo, eles tinham casa direitinho, mobiliada, nunca faltou comida, nunca faltou fruta, nunca faltou nada, né? Eram atendidos no posto de saúde e tal. Mas tinha família que não sabia lidar bem com o dinheiro também. Aí, como toda família normal, né, Paulo? Acho que mas não sobre, eu acho que falta muita coisa ali para eles, falta muita política pública, falta a questão da moradia, falta política de moradia, política de plano de saúde mesmo, de atendimento urgente. Eles ficam muito doentes, né, porque o ambiente é muito insalubre. Falta a questão da educação, sim, da escolarização, talvez cursos técnicos, né, ligado ao meio ambiente e tal, para promover esse sujeito também de outra forma, né? De outra forma, assim, não é de outra forma que eu quero dizer, para promover sujeito mais ainda no lidar com o dinheiro, uma casa mais digna, numa escola, e aí volta a questão da educação de novo, né, Paulo? Acho que a gente sempre cai na E, história da educação. e o poder público, ele investia algum valor ou com alguma contrapartida de ajuda? Alguma ONG internacional ajudava o pessoal ou eles tinham que se virar mesmo no dia a dia? Olha, Paulo, na época da minha pesquisa, a prefeitura fez um trabalho junto com os catadores, que foi exigência, junto com o catador e com a Universidade Federal, com a questão da coleta seletiva. De certa forma, isso ajudou muito. Eles tiveram formação e receberam material e tal. Depois de uma crise, então a Universidade Federal fazia encontro com eles, né? Tinha um grupo de estudantes de biologia e tal. Foi interessante. Eu não vi nenhuma ONG, nenhum movimento internacional na época da minha pesquisa. Se hoje tem, eu não sei. Realmente, eu não tenho ido lá, assim, para saber. E grupos religiosos formais, por exemplo, Igreja Católica, Evangélica, Espíritas, algum grupo religioso formal ia lá para bater um papo com eles? E a Igreja Católica ia todos os natais, né? Para fazer esse Natal. Não via evangélico, nem espírita, não tinha muito grupo, assim, eles não eram muito abertos para isso, não, entendeu? Ele trabalhava o dia todo, não conversava muito de religião, nem de política, eles ficavam muito na questão do ambiente e tal. E nos intervalos? Nos intervalos tinha futebol assim? Tinha um jogo, alguma brincadeira ou não?
tinha muita piada, né? Muita história Ah, que engraçada, bom, tinha que muita legal. alegria, tinha comida e tal, né? Tinha de tudo nos intervalos. Tinha muito sono, que muitos preferiam deitar e cochilar, né? Porque o cansaço é muito grande. A vida é dura. É, a É, vida é dura. então, Maria Evelina, eu quero te agradecer. Tudo que é bom dura pouco. Nós temos 4 minutos. Eu queria que você falasse dos livros que você escreveu, que eu acho que o pessoal que vai ver depois também esse vídeo, que fica no YouTube e tudo. Aqui atrás tem os meus, ó. Ah, Esse aqui pois chama é. o que as escolas podem aprender. Pega lá. Né, é um livro para gestores. Esse aqui chama Metodologia Ativa, que o que as escolas podem aprender, e o BNCC. É, até daqui a 3 dias, até o dia 31, eles custam R$ 99,90. Que garante o movimento. Aqui em cima, você está vendo aqui, educação é o alvo, né? Aham. Eu estou indo tentar educar a Raíssa aí, que linda. Aí está aqui É, pertinho, aqui, aqui está aqui, Raíssa. e a sua ajudante é maravilhosa, tem que marcar outra live com ela. É, Eu não faço nada sem ela, é, Paulo, que nesse negócio dessa tecnologia, viu? ela é uma líder. Ela é. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está indo em escola pública, sabe? O pessoal compra tipo 10 livros, 10 trilogias juntas ou um canequinho desse. A gente vai nas escolas que não têm recurso. Nas particulares, então é um movimento que não para. Nós estamos escrevendo um livro coletivo. Vou te mandar um convite aí depois. Eu Tá. acho que a sua experiência relatada num livro é um livro de vários educadores de várias partes do Brasil. Eu vi que entrou a Ana Paula aí. A Ana Paula foi convidada para ser uma das autoras. Nós vamos fazer uma live dia 30, é imperdível. Essa mulher, ela entende tudo de administração das escolas. Mas eu queria ouvir dos seus livros. Para a gente Vamos terminar, eu ver. quero te agradecer Eu muito. fiz. Na verdade, eu estou meio indisciplinada para escrever. Eu fiz na época o Tô Vivo, né? Que não tem mais, que é primeira e segunda edição. Às vezes encontra no usado, porque o que eu tenho aqui, eu comprei usado. Depois eu pensei em fazer com os meninos de rua o que eu não pude escrever, o que eles não me autorizaram a escrever, transformar isso em literatura. Aí eu escrevi um chamado Rua, Casa, Casa, Rua, que realmente acabou, acho que não tem nenhum livro aqui comigo, que eu conto uma história de um romance de um menino, de uma menina contando a história dela, de um namoro, que ela morava na rua, muito bonitinha a história. E por último eu fiz um livro de sociolinguística, chama esse aqui, que é o Cruz Cruz Credo, que Credo. não que acabou e acabei a pandemia, ninguém sabe, nem meus alunos da Unip chegaram a ver, fiz um lançamento rapidinho. O que é o Cruz Credo? Eu sou sociolinguista, então eu faço uma historinha simples assim, que na sala de aula o menininho não conseguia ler, não conseguia falar a palavra cruz. Aí a professora, em todo um contexto, falava assim, fala cruz, e ele falava cruz. Ela repete comigo, cruz. Ele, cruz. Aí ela desistia daquilo, voltou, aí o menino, professora, cadê o joguinho? Aí, por fim, ela fala assim, por que você não fala cruz? Posso não, professora. Minha mãe, quando está muito apurada, fala, cruz credo, menino. E aí eu Que faço o bom. jogo, né? Que a gente fala falca, faca, tauba, cruz, e faço a teoria da variação linguística ali, bem pequenininho, também ilustrado. Nossa. O E a Renato, Magda meu conhece? colega que ilustrou. Hã? A professora Magda conhece o seu trabalho? Márcia, A Magda Soares? acho que não. Não, ninguém conhece. Eu dei um para a Estela e enfim, está aqui em casa porque eu não pude sair com essa pandemia, está tudo aqui. Realmente E não. os seus livros, a gente, quanto que tá, onde a gente consegue comprar? Pois é, esse Cruz Credo está R$ 20, né? Eu pensei, está comigo para vender, né? A gente não sabe como faz isso. E quero te mandar um, porque eu não sei, depois você manda o seu endereço, mandar pelo correio, agora o correio abriu, né? Para ver como faz. E eu não sei como enviar para as pessoas, para a Magda, para a Estela, para a professora Raquel, né? E o NB não recebeu também, porque eu não
tive como fazer nada. Está muito bonitinho, que ele usou Eu consigo fazer chegar até a Magda. Nós vamos combinar isso. tá. Eu acho que eu vou fazer, eu vou convidá-la para uma live. Eu acho que vai dar certo. Ah, eu quero. É, e aí a gente faz a ponte. Fica tranquilo. Tá. Ô Maria Evelina, eu quero te agradecer. Para mim foi uma conversa maravilhosa. Eu trabalhei com a população de rua em Belo Horizonte logo que eu formei, antes de formar, não é? E com os catadores, eu tenho uma história linda, porque o meu orientador espiritual, ele mora aí em Goiânia, não é? E a esposa dele, a Maria Vani, ela fez a tese de mestrado sobre os catadores aqui de Belo Horizonte. E eu falei com o Juarez que vocês podiam se conhecer, porque eu vou mandar o telefone, vocês vão conversar aí. Tá. Mas, ó, muito obrigado, viu? Foi uma honra poder falar com você e eu adorei essa experiência de estar junto aqui, ouvindo essas histórias maravilhosas de uma educação que existe e pode melhorar. Eu quero agradecer mais uma vez a esses catadores, que são os meus. Eu costumo dizer que eles são os catadores de sonho, né? Porque Que todos têm lindo. grandes sonhos. E eu comecei até a escrever alguns protocolos, mas que não fui para frente. Agradecer a Vanusa, ao Ranieri, ao Adelias, ao quer dizer, todos de forma a Ramásia. Então, todos que, de certa forma, me apoiaram muito, me deram o caminho, dizendo, inclusive, você vai aqui, você não vai, aqui você pode falar. Então, assim, são os DOCs, né, que a etnografia fala que a gente precisa ter, que é aquele que acompanha. E agradecer a você pelo carinho, né, Paulo, de me dar essa oportunidade também de Para mim foi uma honra, foi uma aula. Minha pequena aqui fica perto de mim, aqui, assessorando sempre nas Você viu que tecnologias. legal? Cadê ela? Ah, cadê ela? Está aqui. Olha, eu quero dar uma sugestão, mostra ela aí. Nossa, aí. Não quer não, parece que não tomou banho. Quer não? Ela junto com você podia fazer um livro de poemas sobre essas experiências. Pois é, fica para Vou próxima. dar um para casa, hein? Pois é. Poemas, uns 50 poemas sobre a sua experiência. Poema é difícil Conversa. escrever, né, Paulo? Narrativa Nada. até vai, mas o poema é muito difícil escrever. Mas a gente Poema é fácil, junto com o Juarez e ela aí. Vocês estão me devendo um livro de poema, hein? Eu vou cobrar. E eu vou divulgar aqui os livros onde eu puder, tá? Nas escolas aqui em Belo Horizonte, se a pessoa. Manda seu endereço pelo Sim. zap que eu vou enviar alguns para você, tá? Perfeito. Muito obrigado, então. Gratidão e alegria aí. Você, Tudo de Paulo. bom. Alegria. Um abraço em quem esteve com a gente até agora, quem vai ver depois. Vai ser ótimo. Agradeço a todas as felicitações. E agradecer ao NB por ter me acolhido, né, e possibilitado essa pesquisa tão fantástica. Excelência acadêmica, né? O NB é top. Tá jóia. Muito obrigado, Maria Evelina. Um abraço na família. Você também. Vou te mandar o vídeo daqui a pouco. Tá.